Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, esteja presente na sua vida e na vida de sua família. Nosso tema de hoje é bastante polêmico, é sobre a Trindade. Será que na Bíblia existe Trindade? Será que não existe Trindade? Como está essa situação? E é um dos temas muito discutido entre o meio religioso cristão nos últimos anos. Bom, nosso objetivo aqui não é mostrar versículos que dizem assim, dá para entender que é desse jeito, está na entrelinha do texto, se subentende que é assim. Não haverá isso aqui. A própria Bíblia irá nos responder. Então, primeiro, qual é a doutrina da Trindade? Bom, a Trindade prega a ideia de três deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Será que realmente existe isso? Bom, vamos aprender. Antes de iniciarmos abrindo a Bíblia, se você for pegar qualquer versão bíblica, não existe em nenhum momento o Espírito Santo sendo chamado de Deus Espírito Santo. Não existe isso na Bíblia em nenhum lugar. Então vamos começar a nossa primeira pergunta. Existem três deuses ou um único Deus? Vamos começar com João capítulo 17, versículo 3, que diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aqui o próprio Jesus está dizendo que a vida eterna é esta, que te conheço a ti. Quem é esse a ti? O Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então percebemos que Jesus aqui não se intitula Deus Filho. Pelo contrário, ele coloca ele como Filho de Deus. Romanos capítulo 16, versículo 27, diz assim: E ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Percebemos aqui que Paulo diz que o Pai é o Deus único e sábio por meio de Jesus Cristo. Vamos continuar. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 diz assim: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Então percebemos aqui que Paulo diz, existe um só Deus que é o Pai, e Jesus Cristo, o Filho de Deus, é nosso Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 11 diz assim: E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então percebemos mais uma vez que toda língua precisa confessar que Jesus é Senhor e não Deus Filho. Para a glória de quem? Do Deus Pai, do único Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim: Por eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servires o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou entre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então percebemos aqui que Paulo mais uma vez coloca Jesus Cristo como Filho de Deus, e nunca como Deus Filho. O único que ele chama de Deus é o Pai, o soberano. Judas capítulo 1. Bom, ele não tem capítulo, mas vamos colocar dessa maneira. Judas capítulo 1, ou sem capítulo, versículo 25, que diz assim: Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então percebemos aqui que Judas chama o Pai de único Deus e chama Jesus, o Filho de Deus, de Senhor. Vamos agora abrir em Marcos capítulo 12, versículo 29, diz exatamente assim: Jesus respondendo aos escribas. Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então percebemos aqui que Jesus chama o Pai de Deus dele. Olha só o que Jesus está dizendo. Imagine eu falando isso para você. O nosso Deus é o único Deus. Então se eu falo nosso, eu estou me incluindo nisso. Ou seja, o Deus Pai é o Pai de Jesus Cristo e Deus dele. Será que realmente a Bíblia tem outros versículos que comprovam isso? Sim, nosso segundo questionamento. O Deus Pai, ele é tanto Pai e Deus de Jesus? O que a Bíblia cita sobre isso? Vamos abrir? Romanos capítulo 15, versículo 6 diz assim: Para que concordemente
e uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebemos aqui que o apóstolo Paulo também tinha esse conhecimento, que o Pai único Deus, ele era Pai de Jesus Cristo e Deus de Jesus Cristo. Continuando, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 31, diz exatamente assim: O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então, mais uma vez, Paulo defende a ideologia de que Deus, único Deus, ele é Pai de Jesus Cristo e Deus de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E Efésios 1,17 diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, mais uma vez, Paulo defende essa ideia. Vamos continuar abrindo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Pedro também tinha essa ideologia, e João teve isso. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz assim: E nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, novamente percebemos que João, tendo a dedicatória da revelação às 7 igrejas, ele novamente diz que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, e agora? Jesus Cristo é Deus? Jesus Cristo não é Deus? Quem é Jesus Cristo? Vamos abrir a Bíblia e compreender? Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao versículo 19 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele, pois, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele redizisse toda a plenitude. Então aqui percebemos que Deus, ele foi um princípio da criação. Então, antes de Deus criar qualquer coisa, ele criou Jesus Cristo. Agora vem a questão: como é que Jesus Cristo foi criado? Ele é que nem Adão? Não. A criação de Jesus foi algo totalmente diferente dos outros. Hebreus capítulo 1, versículo 5, ele nos ensina exatamente sobre isso. Hebreus 1,5 diz assim: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu te gerei. E outra vez disse: Eu serei seu pai, e ele me será filho. E novamente introduziu o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto os anjos diz: Aquele a que seus anjos faz ventos, e seu ministro labaredas de fogo. Mas acerca do filho diz: O seu trono, ó Deus, é para sempre, e cetro de equidade é o cetro de seu reino. Então aqui a Bíblia demonstra duas situações. Primeiro, antes de Jesus vir para a terra, Jesus foi gerado. Deus gerou de sua própria divindade, seu próprio poder, o Filho. Por isso ele é uma criação gerada de Deus. E aqui diz que quando ele veio à terra, ou seja, Jesus nasceu como homem, aqui diz o seguinte, que o trono de Deus será para sempre. Então a Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus. O que é a imagem? Ele reflete o caráter, ele reflete o poder, ele reflete a divindade, mas ele não é o próprio Deus. Então, se aprendemos que Jesus ele foi um ser gerado do poder de Deus, da glória de Deus, do próprio Deus, como é que a Bíblia chama Jesus Cristo? Será que existe o nome Deus Filho para Jesus? Vamos abrir algumas passagens? Vamos abrir apenas o Evangelho de Mateus. Existem várias passagens, mais de 30 versículos que comprovam isso que estamos estudando agora. Além
anteriormente, vimos Jesus Cristo sendo chamado de Senhor e também de Salvador. Mateus capítulo 4, versículo 3, diz exatamente assim: Então o inimigo, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então o inimigo de nossas almas, aquele que foi expulso do paraíso, chamou Jesus filho de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 6 diz assim: E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem, e ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Então vemos aqui que o inimigo de Deus chamou Jesus de filho de Deus, e não de Deus Filho. Mateus capítulo 8, versículo 29 diz assim: Eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viedes aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, mais uma vez, Jesus é chamado de Filho de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 33 diz assim: E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, mais uma vez, as pessoas reconheciam Jesus como Filho de Deus e não como Deus Filho. Mateus 16, 16 e 17 diz assim: Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então o Pai revelou a Pedro que Jesus não era Deus Filho, mas que ele era o Filho do único Deus. Mateus capítulo 26, versículo 63, diz exatamente assim: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, para o povo judeu, quem viria salvar a humanidade não era o Deus Filho, mas era o Filho do único Deus. O sacerdote conhecia a profecia, mas infelizmente ele não estava crendo que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 40 diz assim: Ó tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Então, novamente, Jesus chamado como Filho de Deus. Agora vamos entender melhor a situação entre pai e filho. O que é que Jesus falou sobre a situação de dele ser filho e o pai, seu pai? João capítulo 14, versículo 28 diz assim: Ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então aqui percebemos Jesus falando que o Pai, o único Deus, era maior do que ele. Vamos abrir agora em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E, segundo João, não tem capítulo, vamos entender que tem um capítulo 1. Vamos pegar o versículo 3 que diz assim: A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Então percebemos que a Bíblia chama Jesus de Filho do Pai. Bom, vamos para a nossa próxima, né? Falamos agora sobre o Pai e sobre o Filho. Agora, quem é o Espírito Santo? Vamos abrir a Bíblia e verificar realmente quem é o Espírito Santo? Atos capítulo 20, versículo 28, diz exatamente assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Peraí, aqui está dizendo que o Espírito Santo comprou a igreja com seu próprio sangue. Quem comprou a igreja com seu próprio sangue? Jesus Cristo. Peraí, Leone, você está dizendo que o Espírito Santo e Jesus é a mesma pessoa? São o mesmo ser? Sim, são o mesmo ser. Vamos abrir mais? Gálatas capítulo 4, versículo 6, diz assim: E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Peraí, Deus enviou quem? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Segundo Gálatas 4, 6, o Espírito do seu Filho.
Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Vamos abrir mais. Se 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quem é o Senhor chamado que estudamos anteriormente? Jesus Cristo. Então o Espírito é o Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz assim: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então percebemos aqui que Paulo reflete, olha, há um só Deus e um só mediador. O que é mediador? Aquele que está entre o ser humano e Deus, Jesus. Agora vamos aprender mais? Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, diz assim: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Então, aqui está dizendo que o Espírito Santo intercede por nós. Mas qual é o único intercessor entre Deus e os homens? Jesus. Então, percebemos que eles são a mesma pessoa. Mas vamos aprender mais. Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3, existem 7 cartas às igrejas. Em cada carta, alguém se apresenta a cada igreja individualmente, de maneira diferente, e também essa mesma pessoa se despede da igreja colocando uma promessa. E vamos aprender agora. Apocalipse 2:1 diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é essa pessoa? Apocalipse capítulo 1, versículo 9 a 19, ele descreve como João vê Jesus Cristo. E vamos ver que eles são a mesma pessoa. Diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro. Versículo 13. E no meio do candeeiro, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então aqui João está vendo Jesus. Versículo 16 agora. Tinha na mão direita as 7 estrelas, e da boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então Jesus se apresenta de uma maneira à igreja de Éfeso. E olha como ele conclui a sua apresentação depois de dizer a cada igreja onde ela acerta, onde ela erra, o que ele gosta e o que não gosta das atitudes da igreja. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Peraí, mas se é Jesus que está falando com a igreja, e aqui diz que é o Espírito, exatamente. Jesus e o Espírito Santo são o mesmo ser, a mesma pessoa. E aqui está a promessa para essa igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:8 diz assim: Ao anjo da igreja Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é essa pessoa? Apocalipse 1:18 diz assim: E aquele que vive, estive morto, mas ele está vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é essa pessoa? Jesus. Aí ele conclui Apocalipse 2:11: Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Continuando. Apocalipse 2:12 diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem é essa pessoa? Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, e na sua força. Quem é essa pessoa? O próprio Jesus. Apocalipse 2:17, Jesus conclui: Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor da lei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2:18 diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Bom, aqui diretamente o Filho de Deus é Jesus. Mas vamos abrir Apocalipse 1:15. Diz assim: Os seus pés são semelhantes ao bronze polido, bem como refinado numa fornalha, e a voz como de muitas águas. E ele conclui, Apocalipse 2, versículo 29.
Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então percebemos que Jesus e o Espírito Santo, sim, são a mesma pessoa. Vamos continuar estudando esse assunto. Apocalipse 3:1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e que está morto. Apocalipse 5:6 diz assim: todavia, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, tendo como sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse, novamente, 1:16. E tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol. Então essa pessoa é o próprio Jesus. E ele conclui, Apocalipse 3:6. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Vamos abrir agora em Isaías, capítulo 22, versículo 22 e 23, e ver quem é essa pessoa que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Isaías 22, 22 e 23. Porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Fica-lo-ei como está, que é um lugar firme. Ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. O próprio Jesus. Apocalipse 19, versículo 11, diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Apocalipse 16:5 diz assim: então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, por julgar-te todas as coisas. Apocalipse 3, versículo 13 termina: quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Então percebemos que Jesus Cristo é o próprio Espírito Santo. Agora a carta a Filadélfia, Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós já aprendemos que Jesus é um princípio da criação de Deus. Exatamente. Então não tem mais muito o que falar aqui. Então podemos já, para ganhar mais tempo no nosso estudo, Apocalipse 3:22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora tem uma grande questão. Leone, em Mateus 28, versículo 19, tem um versículo lá que fala sobre a Trindade. Estou abrindo aqui, vamos ver. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que esse versículo, ele foi o único versículo, um dos 2 versículos a serem adulterados pelos tradutores bíblicos. Por quê? Se você pega o Novo Testamento judaico, que está aqui na minha mão, ele não sofreu mudança em sua tradução. Então, se você pega Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: portanto, vão e façam talmidim entre pessoas de todas as nações, imergindo-os em meu nome. Então, percebemos que Jesus manda fazer o batismo em nome dele, não em nome da Trindade. Então, vamos pegar a Bíblia e verificar se os discípulos seguiram a ordem trinitariana ou seguiram a ordem de Jesus. Vamos abrir em Atos 2, versículo 38, diz exatamente assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Atos 8:16 diz exatamente assim: portanto, não havia ainda descido sobre neles nenhum o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. E Atos 10:48 diz assim: e lhe ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então o batismo sempre foi em nome de Jesus. Agora nosso último ponto do estudo. João, capítulo 10, versículo 30, fala uma coisa muito interessante, no qual o versículo, ele não foi, como eu disse anteriormente, foram 2 versículos, né? João capítulo 10, versículo 30 diz assim:
Eu e meu pai somos um. Esse um, ele está errado. Quando a gente pega o Novo Testamento judaico, aquele que não sofreu alteração, nós percebemos que João, capítulo 10, versículo 30, diz assim: Eu e meu pai somos Echá. Echá significa únicos. Não existe ninguém nem como pai e ninguém nem como filho. Percebemos no nosso estudo. Então que Deus possa abençoar você, mudar a sua mente para o verdadeiro evangelho, que é a Bíblia. E que nós possamos tirar da nossa vida todas as doutrinas satânicas que atrapalham a nossa vida cristã. Então que Deus lhe abençoe. Um ósculo santo a todos.